Fala conosco, Senhor. É o anseio do nosso coração. Fala conosco, Deus. Fala que o teu servo está ouvindo. Vem fluir como um rio neste lugar, pelo teu Espírito. Aleluia! Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Eu vou chegar em Ezequiel, calma. A gente vai começar com Filipenses e vai chegar em Ezequiel. Filipenses 2. A gente vai ler um texto que inclusive o nosso ministrante, sem saber, citou um pedaço durante a sua oração no início do culto. A partir do verso de número 5. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga amém. Lemos assim a palavra do Senhor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus Cristo é o meu modelo. E se você um dia aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, Ele também é o seu modelo. O que isso quer dizer? Você olha para Ele, para você imitar Ele em tudo. Tudo aquilo que for possível ao ser humano, imitar o que foi a caminhada de Jesus na terra, o que é o caráter de Jesus. Como diz o irmão Erivelto, que vive e reina, você precisa imitar. E esse texto ele fala algumas coisas para a gente. 3 coisas de cara que a gente precisa imitar a respeito do caráter de Jesus. A gente aprende nesse texto que ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo igual a Deus, ele se esvaziou e se fez a semelhança de servo. Deixa eu explicar para vocês o que é servo. Porque servo, na cabeça da maioria de nós, ocidentais do século 21, a gente relaciona com empregado. Sabe? Aquela pessoa que faz um serviço, um serviçal, um servente, esse é o servo. A palavra no grego doulos significa escravo. Só que escravo pega mal pra gente, né? A gente conviveu há pouco tempo na história do Brasil com escravidão, sabe o lixo que isso é? Pois é, aquele que tem todos os poderes do universo, se esvaziou de si mesmo e se fez na forma de escravo. Pastor, mas isso é humilhação. Essa é a segunda coisa. E ele se humilhou. Ele se humilhou. Foi humilhação mesmo aquilo que ele passou. Alguém que tem condições de fazer qualquer coisa que quiser, ele se torna um escravo, vai lavar pé dos outros, vai ser cuspido na cara, xingado, por gente que ele está tentando salvar. Humilhação. O crente não gosta de ser humilhado, né? Pois é, Jesus suportou humilhação pela terceira coisa que eu quero que vocês imitem: obediência.
ele foi obediente até a morte. Você pode repetir essa expressão, ela é forte. Obediente até a morte. E você sabe qual é o objetivo disso tudo? É que o mundo inteiro fosse salvo. É que o mundo inteiro entenda um princípio: que Jesus, ele reina. Que diante dele se dobre todo o joelho. No céu, na terra, embaixo da terra, é uma figura do reino dos mortos. E aí vem a parte final: que toda língua confesse que Jesus Cristo é para a glória de... Eu quero explicar para vocês, eu já expliquei o que é um servo. Eu preciso explicar para vocês, para você acompanhar o raciocínio da mensagem dessa noite. O que é um Senhor? Senhor é a palavra que eu acredito que é a mais usada para se referir a Jesus. Os discípulos de Jesus que escreveram o Novo Testamento, o tempo todo eles usam a palavra Senhor. As pessoas encontravam com Jesus e chamavam Ele de Senhor. E Senhor não é simplesmente um pronome de tratamento. Senhor fulano, pode entrar. Não é só isso, é isso também. Mas o Senhor, presta atenção, o Senhor é um proprietário. O Senhor é aquele que é dono de alguma coisa. Senhora no Brasil virou dona, né? Senhor virou seu fulano e senhora virou dona fulana. Exatamente. A dona da casa está, fala assim o vendedor, não é? Bate lá na sua porta: dona fulana. Por que ela é dona? Ela é dona de alguma coisa. Mas quando a gente olha no contexto do período histórico que a Bíblia foi escrita, o Senhor tinha um peso que a nossa cultura não tem. Você sabe por quê? Porque naquela cultura tinha servos. Uma coisa horrorosa. E o Senhor, ele era dono até de pessoas. O Senhor era proprietário de muitas coisas. Então quando alguém chegava e chamava outra pessoa de Senhor, estava conferindo a ele uma grande autoridade. Você vê no livro de Hebreus, quando fala a respeito de Sara, diz que ela era obediente em tudo ao seu marido. Aí coloca uma frasezinha assim, dizendo o seguinte: chamando-o de Senhor. Imagina, a esposa dentro de casa, imagina, irmã Mary, você virando para o Júlio dentro de casa: Senhor. Porque o cara estava ali numa posição de autoridade, de respeito, e ele era dono de muitas coisas. Ele era Senhor. Então quando a gente lê esse texto dizendo, meus irmãos, que toda língua vai declarar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, você precisa entender que Ele é dono. Dono de quê? Alguém pode me dizer? Duas respostas boas aí. Alguém falou de tudo, está certo. E alguém falou: dono da minha vida. Ele é dono da sua vida? Levanta a mão. Quem é feliz por ele ser dono da sua vida? Faz igual ele fez, levanta as duas. Eita glória! Quero ver se esse povo vai continuar assim até o fim dessa mensagem. Porque se ele é dono, significa que você é um servo, ou seja, um escravo. Aquele que pode inclusive ser humilhado por obediência. Irmãos, a gente tem aprendido, igreja brasileira, a gente tem aprendido a se relacionar com Deus como Pai. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a pregar, Deus colocou isso no meu coração, olhando para a vida de Jesus, que Jesus estava ensinando as pessoas a se relacionarem com Deus como Pai. Ele ensinando as pessoas a chamar o Pai de Pai Nosso. Um conceito que no Antigo Testamento não tinha muito desenvolvido. Isso é uma coisa linda, você entender que você é amado, que você é cuidado como um pai cuida dos filhos. Mas eu tenho que dizer para você, a gente precisa entender o completo. Deus não é só Pai, Ele é Senhor. Ele é o dono e Ele é o dono da sua vida. O Pai, no contexto, período histórico que a Bíblia foi escrita, Ele não era uma figura fraca como muitas vezes nós como pais somos.
Ele era uma figura de autoridade central dentro de casa. Eu não preciso voltar milhares de anos para a Bíblia para você entender que a figura paterna enfraqueceu do seu pai para você, do seu avô para o seu pai. Os mais antigos aí sabem do que eu estou falando. Como funcionava essa questão da autoridade, como eles eram muito mais senhor da situação do que nós somos. Generalizando, não é? Claro que deve haver muitas exceções. Mas, meus irmãos, quando você entende, quando vocês conseguem entender que Deus ele é Senhor, você precisa entender que Ele é dono quando as coisas estão dando certo e quando as coisas estão dando errado aos nossos olhos. Ele é Senhor, Ele reina de forma soberana. E muitas vezes a gente não consegue alcançar o que é essa soberania de Deus. Existe uma cultura triunfalista no meio evangélico que acha que a vida do crente vai andar do ponto de vista humano sempre para frente. E fecha os olhos para alguns ensinos da Bíblia e foca em pequenas realidades, sem entender que a soberania de Deus envolve Ele ser dono de você em todas as circunstâncias. Envolve Ele ser dono de você como Ele é dono de Jesus, que foi humilhado e foi obediente até a morte de cruz. Ele reina sobre você a ponto de você obedecê-lo até a morte. A gente vê algumas histórias lindas de triunfo na Bíblia, meus irmãos, mas existem outras que a gente não gosta muito de tocar no assunto. Olha lá no livro de Daniel, pegaram 3 caras que não queriam se curvar diante das coisas que estavam sendo impostas a eles. Botaram o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abednego. E por eles não quererem obedecer o que o rei estava mandando, aqueles 3 homens foram jogados na fogueira. E sabe o que aconteceu com aqueles homens? Nem o cabelo deles chamuscou. A fornalha estava tão quente que quem foi levando eles para lá morreu no caminho. E quando eles olharam para dentro da fornalha, eles viram os 3 de boa lá dentro. E um 4º homem passeando no meio deles. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é o dono da vida. Mas, meus irmãos, e Isaías, que segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Porque Deus, Ele é dono, Ele é soberano, Ele reina. Essa parte a gente não gosta muito, né? Aí você olha lá no livro de Atos, se não me engano ali no capítulo 5, quando os apóstolos eles são presos, e aí no meio da noite aparece um anjo e solta eles da cadeia e fala, continua pregando sobre as coisas dessa vida, volta lá para o mesmo lugar e prega lá para o povo. E eles saem, porque a vida deles está na mão de Deus. Mas, meus irmãos, daqui a pouco, Tiago, irmão de João, ele é pego pelo Herodes, e o Herodes passa a espada, manda passar a espada nele e mata o cara, e mata o irmão, o mesmo que antes ali, estava ali pregando. A vida dele está na mão de Deus, e se Deus permitir que ele morra, ele vai morrer, porque Ele é soberano. Aí nós temos ali Pedro, no mesmo capítulo, depois que o outro é morto a espada, Pedro está preso, vai ser morto também. A igreja olha, ele sai da prisão, um anjo solta ele no meio da madrugada. Mas, meus irmãos, olha para a vida do Estevão, seu contemporâneo. Ele simplesmente está ali, a multidão enfurecida com pedras na mão, santo homem de Deus. Pensa num cara crente, pensa num cara usado por Deus. Ele era tão de Deus que quando Jesus viu que ele ia morrer, ele se colocou de pé e apareceu para ele, tipo assim, vem meu filho, eu te recebo aqui. Mas sabe o que aconteceu? Jogaram pedra na cara dele até esmagar ele todinho e ele morrer apedrejado. Porque a vida dele está na mão de Deus e Deus é soberano. Deus é Senhor. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A gente precisa, como crente, desconstruir algumas coisas e aprender a adorar a Deus pelo senhorio dele, por aquilo que Ele é.
e obedecê-lo, meus irmãos, naquilo que não é conveniente para a gente. Porque se Jesus foi obediente até contra a sua própria alma, porque a alma dele orava a Deus naquele momento: se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele falava assim: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, a vontade de Jesus era não passar por aquela situação, não enfrentar a ira de Deus naquele momento. Você está disposto a ir contra a sua vontade por obediência, porque Jesus Cristo é Senhor? Amém. Alguns dias atrás, como os irmãos sabem, eu vivi uma experiência de um acidente de carro. E aí, num momento como esses, muitos irmãos criam teorias. Um irmão virou para mim e falou: tem uma teoria, pastor, eu quero conversar com você. O pessoal fica: eu acho que foi por isso, eu acho que foi por aquilo. A verdade é que a gente não sabe. Depois, se passar o tempo, Deus vai clareando, Deus vai mostrando. Sempre tem alguma coisa, algum propósito, mesmo que para a gente não tenha, para Ele tem. Mas, meus irmãos, passou um dia daquele acidente. Deixa eu esclarecer para quem não sabe, saindo de Nova Almeida, eu perdi o controle do carro numa situação esquisita ali, na curva, e bati de frente com um barranco, numa velocidade relativamente alta. O Dutra acha que eu estava correndo, eu acredito nele. Tombei com o carro, bati de frente, o cinto de segurança me segurou, o airbag abriu e Jesus botou a mão, meus irmãos. Eu mesmo saí do carro, pesado, um estrago medonho, o carro ficou. Saí, estou de boa, estou tranquilo, uma dorzinha nas costas, porque a cabeça vai toda para frente, Como eu contei aqui para os irmãos na quarta-feira, com a fumacinha ainda dentro do carro, eu parei, olhei, estou tudo mexendo, passei a língua nos dentes, os dentes estão tudo aqui, tá tranquilo. Abri o carro, catei as coisas, abri o carro, puxei a chave, saí. Mas, meus irmãos, no dia seguinte, eu cheguei em casa muito tarde, depois que o hospital libera e tal, eu fui ter meu momento com Deus. Meus irmãos, eu estava lendo mais uma vez o livro de Ezequiel. Eu falei que eu ia chegar lá. E eu passei pelo capítulo 24 de Ezequiel. Eu voltei para ler o capítulo, porque eu li muitos capítulos nesses dias. E, meus irmãos, antes de eu falar do capítulo 24 de Ezequiel, deixa eu falar para vocês a minha relação com esse profeta. Um dia eu ainda vou sentar com ele e trocar umas ideias, porque o profeta Ezequiel é um homem que me ensina muito através do seu livro no Antigo Testamento sobre o que é Deus como dono de todas as coisas. Um cara que realmente viveu grandes coisas na presença de Deus. Você sabe que existe uma relação direta entre obediência e experiências com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão a Deus. O que isso quer dizer? Quanto mais você obedece, mais você tem orações respondidas, mais você vive as maiores doideiras na presença de Deus. E Ezequiel é um cara que logo no início do livro você vê que ele estava vendo disco voador. Leia a descrição: rodas rodopiando no céu com olhos de todos os lados e uma porção de descrição maluca. É aquele cara famoso lá do Vale dos Ossos Secos, aquele monte de osso empilhado, profetiza sobre os ossos. Ele começa a profetizar. Lembra dessa história? Quem lembra? Esse homem que foi usado por Deus para profetizar para uma porção de nações, esse cara é um cara extremamente obediente, como poucos na Bíblia. A gente vê exemplos tão claros de obediência. Irmãos, esse homem, Deus vira para ele e fala assim: você agora vai pregar aqui para esse povo, mas tem um detalhe: eles não vão te ouvir, eles são povo de dura serviço, mas você vai assim mesmo e prega para eles. Pensa que raiva, meus irmãos. Eu, como pregador, eu já vou pregar sabendo que o povo não vai dar a mínima. Ele pregava. Aí Deus vira para ele e fala assim: olha, agora o negócio é o seguinte, você vai fazer uma maquete aqui de Jerusalém. Você pega um tijolo, pega uma assadeira, escreve aqui não sei o que, faz uma maquete aqui nos muros e tal. Aí você deita
e fica não sei se 130 e tantos dias, não lembro agora o número exato, deitado sobre o seu lado esquerdo. Porque isso aí tem a ver com a quantidade de dias que Israel vai passar e tal, a iniquidade deles. Aí quando passar esses dias, aí você respira, ufa, acabou. Não, aí você deita pelo lado direito e passa mais 40. E o homem passava, meus irmãos. Tem um momento que Deus vira para ele e fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, filho do homem. Deus se referia a Ezequiel como filho do homem. É um título que depois a gente vê sendo usado para Jesus, que fala da humanidade, que mostra, você é um ser humano, filho do homem, você vai assar o seu pão, mas ali, na hora que você for queimar, para fazer o fogo, você vai usar cocô de gente. Aí ele olha, Senhor, eu nunca comi nada impuro, o povo aí está aprontando, mas eu nunca fiz nada não. Aí Deus vira para ele, tá bom, usa esterco de boi. Aí beleza, ele vai lá e come na frente do povo. Era interessante isso, porque ele fazia essas encenações e o povo ficava maluco. Em alguns momentos você vê que eles se juntavam ali e falam, o que isso quer dizer, profeta? E ele ia lá, abria a boca e começava a profetizar. Isso aqui é imundícia, que está a vida de vocês, Deus manda dizer isso, aquilo. Ia falando aquele monte de coisa. Filho do homem, arruma suas coisas como se fosse fazer uma viagem. E vai andando na frente de todo mundo e começa a cavar um buraco na parede, lá no muro da cidade. Aí, depois que tapa, para você, de um jeito que você nem vê a terra. Aí o povo começa a ver aquela coisa, meu Deus do céu, Deus está falando outra coisa na vida desse cara. Cada uma coisa mais pirada que a outra, meus irmãos. Até que a gente chega no capítulo 24. A partir do 15, eu vou contar para vocês, depois a gente vai ler. Deus vira para ele e fala assim, meus irmãos, filho do homem, repentinamente, ou seja, subitamente, de uma vez, eu vou levar a delícia dos seus olhos. Delícia dos seus olhos? Mas tem um detalhe, você não vai chorar, você não vai se lamentar, não vai escorrer lágrima dos seus olhos, gema em silêncio. Mantenha o seu turbante na cabeça, calça os seus chinelos, não esconda os seus bigodes e não aceita o pão que eles vão te dar. Aí ele, tá bom? Aí ele fala assim, no outro dia eu levantei e falei ao povo, ou seja, ele acordou, foi trabalhar, ele era profeta, foi pregar. E aí, meus irmãos, de manhã eu levantei e falei ao povo, à tarde minha mulher morreu. E eu fiz tudo o que me foi mandado. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que ele não podia chorar alto, ele não podia se lamentar, não podia deixar as lágrimas correrem, ele gemia em silêncio. Eu não sei como é que faz isso. Ele não podia esconder o bigode dele em lamento, não podia arrancar o turbante da cabeça, nem jogar o chinelo para um lado, para o outro, gesto de luto. As pessoas vinham trazer pão, coitada, a mulher morreu, e ele rejeitava. E você sabe o que aconteceu nesse momento? O povo entendeu, ai não, de novo não, é outra. E foram perguntar, você não vai falar pra gente o que isso significa? Aí ele tipo assim, então tá bom. Deus vai tirar a delícia dos olhos de vocês, esse orgulho nacional que é o tempo, isso, aquilo, vocês vão sofrer isso, e não vão poder nem se lamentar, nem viver nada do luto. E olha, a vida do profeta é sinal para vocês. E como é com o profeta, vai ser com o povo. Aleluia. Meus irmãos, prestem atenção no que aconteceu. Deus matou a mulher para ilustrar uma pregação. Você entende a doideira? Deus matou a mulher do cara para ilustrar uma mensagem. Não precisava disso. Olha, Ele é o dono de tudo.
Ele é soberano. Estou falando que essa mensagem corre o risco de deixar alguns pirados, mas o amor de Deus, eu te digo, o amor de Deus excede todo entendimento. Você não consegue alcançar aquilo que Deus alcança. Mas pastor, será que essa mulher era uma megera? E Deus estava dando um livramento para o profeta. Eu te digo, se fosse, o profeta não chamaria ela de delícia dos meus olhos. Porque você sabe que um marido apaixonado, a mulher pode nem ser muito bonita, mas ele acha ela a coisa mais linda do mundo. Ele amava ela, meus irmãos. Era a delícia dos olhos dele. Olha que jeito carinhoso de se referir à sua amada. E Deus matou aquela mulher. E você sabe o que é mais assustador nisso tudo? Não é Deus fazer, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele é Senhor. E como disse o apóstolo Paulo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O que me impressiona, meus irmãos, é que esse homem não chorou. O que me impressiona, meus irmãos, é que esse homem não cobriu os bigodes. Ele não aceitou o pão ali no luto. Ele continuou com o turbante, ele continuou com o chinelo, porque assim foi mandado. Porque a vida dele era um sinal para o povo. Quando você pertence a Deus, a sua vida é um sinal para os outros. E tudo que acontece na sua vida, ainda que você não entenda, ainda que não faça sentido para você, mas por obediência você vive 100%, aquilo vai ser um sinal para os outros. Você é uma mensagem viva. Aquela mensagem precisava ser pregada naquele dia, eu não sei nem para quantas pessoas. Fico pensando que aquelas pessoas pensaram, talvez Deus estivesse até poupando aquela mulher de viver os sofrimentos que estavam vindo pela frente. A gente não sabe como estava o coração do profeta. Ele, sabendo a destruição que Deus traria, o sofrimento que eles ainda iam passar ali naquela região, Deus levou. Não sabemos. Mas eu quero que você entenda, nesse exemplo, o que é ter alguém como dono da sua vida. Você sabe que quando você reclama das coisas, quando você murmura, uma coisa que a Bíblia fala para a gente não fazer, você não está entendendo a soberania de Deus. E olha que eu não estou falando aqui que todas as coisas ruins que acontecem vêm de Deus, não estou dizendo isso. Mas, meus irmãos, a gente precisa entender que se a nossa vida for entregue a Ele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a nossa dor, até o nosso luto, até o nosso sofrimento tem a ver com algo que Ele planejou. E detalhe, presta atenção, o amor dele excede todo entendimento, não tem a ver com você, coisinha linda de Deus. Tem coisas muito mais altas, muito mais importantes do que você. Não é sobre você. O mundo não gira em torno de você. Primeira vez que eu ouvi falar de teoria do caos, eu era adolescente, lendo livros de Michael Crichton. E aí tinha aquela frase, uma borboleta bate as asas aqui no Brasil e chove lá na China. Né? Como é que isso acontece? Uma borboleta bate as asas, um cachorro pula para pegar, um ciclista olha aquilo, se assusta, cai na rua, causa um acidente de carro. Aí você vai, o efeito em cadeia até chegar lá na chuva, na tempestade na China. Você pega um sistema fechado num laboratório, poucos elementos, e já é difícil de prever. Quando você solta isso na realidade, no mundo natural, aos nossos olhos humanos é impossível traçar qualquer tipo de previsão. Eu te digo, existe alguém assentado no trono que tudo sabe, e Ele é Senhor, Ele reina, Ele governa, e você não entende nada, muito menos eu. Um dia, toda a terra, vivos, mortos, no céu e no inferno, todo mundo vai entender que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Mas quanto mais cedo você entender isso, mais você vai ser instrumento das mãos dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita, ainda que ela não seja sobre você. Ele é Pai, mesmo sendo Senhor.
E quando a gente olha a própria Bíblia falando a respeito desses sofrimentos, desses homens, eu gosto muito de Hebreus capítulo 11, que cita uma porção de gente que morreu sem receber nada nessa terra, que morreu sem prosperar em nada nessa terra. O autor de Hebreus fala assim: esses homens, a terra não era digna deles, e eles receberam coisas muito melhores no céu. Existe uma turma dizendo que a gente não vai para o céu. Meus irmãos, o Novo Testamento inteiro bate numa tecla: nós estamos aqui de passagem, o nosso mundo não é esse. Ainda que Jesus venha e reine e governe durante um tempo aqui nessa terra, a nossa habitação é a nova Jerusalém celestial. Nós não somos o povo daqui. Enquanto a gente estiver com os olhos nas coisas dessa terra, nós estaremos depressivos, frustrados, suicidas, angustiados, cheios de um monte de problema emocional, em pânico. Você não foi feito para essa terra. Você não foi feito para esse lugar de morte. Isso aqui é passagem. Desapega. Se Ele é Senhor sobre a sua vida, Ele é dono de tudo. E se você vive ou se você morre, você é do Senhor. Eu comecei dizendo que Jesus é exemplo em tudo para a gente. Primeiramente como servo. Irmãos, os crentes, muitos deles não gostam de servir. Não gostam de servir. De servir ao outro. Não é servir: eu gosto de servir na igreja. Em lugar que aparece, estou falando de servir as pessoas que estão precisando. O irmão que está precisando. Irmãos, a gente está fazendo trabalho no hospital há mais de um ano. Tem irmão na igreja que está aqui desde essa época e não foi lá nenhuma vez. Umazinha. Há mais de um ano que a gente vai lá de 15 em 15 dias, vai em uma célula da nossa igreja. Que não gosta de servir. Aí eu disse que Jesus, além de ser servo, Ele foi humilhado. O povo não gosta de se humilhar. Todo mundo dodói, ofendido, cheio de mimimi. Aprenda a ser como Jesus. Ame aqueles que estão cuspindo na sua cara, batendo em você e te humilhando. E por último, seja obediente, porque você tem um dono sobre você. Seja obediente. Como é difícil. Sabe, até nas coisas mais simples. Quem gosta de vir para o culto de domingo à noite, levanta a mão. Mas eu sei que você não gosta sempre. A gente é ruim, até naquilo que é uma coisa que você já tem certeza que vai fazer bem para você, que não vai doer. Qualquer coisa é motivo para a gente. Não é? Chega uma visita na minha casa: nossa, eu não vou para a igreja, não, tem visita. Eu estou dando exemplo de coisas simples, meus irmãos. Agora, quando você começa a pensar em coisas mais complexas da vida, quando você começa a entender o que Deus espera de você, o tipo de entrega. Olha, os pastores dessa geração, eles ficam convencendo a igreja a sair da sua zona de conforto. Eu fico pensando a gente tentar explicar para Ezequiel o conceito de zona de conforto. Conforto? O quê? O que é conforto? Aprenda a se entregar. Aprenda a entender que você foi comprado. Existe um dono sobre a sua vida. Existem 2 medos no meu coração com relação a essa mensagem. O primeiro, meus irmãos, é que você não entenda o amor de Deus e saia daqui escandalizado. Quem é esse Deus capaz de fazer essas coisas? E não entender isso que eu estou falando. Mas o meu segundo medo é você sair daqui simplesmente assim: nossa, é forte, hein, varão? Isso não muda nada na sua vida. Porque olha, esse povo que Deus matou a mulher para pregar uma vez para eles, era o povo que Deus disse para o filho do homem, para o Ezequiel, que eles nem iam ouvir. Quem é você
Você está se parecendo mais com Ezequiel? Ou você está se parecendo mais com esse povo que ouve uma coisa arrepiante dessa? Isso não vai mudar nada na sua vida. A sua fraqueza espiritual, a sua pouca disposição em servir, em obedecer, em largar as coisas que Deus já te mandou largar, em abandonar as coisas que Ele já mandou você abandonar, se vai ficar do mesmo jeito. Esse é o meu terror nesse momento. Eu queria convidar você nesse momento a se colocar de joelho, como no texto que nós começamos, que todo joelho se dobre. Agora você e Deus, eu quero que você se pergunte diante dele, nesse ambiente de glória onde nós estamos: quem é Senhor sobre a sua vida? Quem governa sobre a sua vida? É o diabo? É o pecado? É a sua carne? São os seus desejos? Quem governa sobre a sua vida? É o seu trabalho? A sua vontade de ganhar dinheiro? A sua vontade de agradar pessoas? Porque você não está onde Deus te mandou estar. Deus já te falou coisas que você já deveria ter feito. Por que você não está lá? Eu te digo porque quem governa a sua vida ainda não é Ele. Ele ainda não é soberano sobre você. Ele ainda não é Senhor, ainda que você o chame disso. Porque como disse o próprio Jesus, nem todo que me chama Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus obediente até a morte, e morte de cruz. Eu falei que ia ler, eu vou ler para vocês Ezequiel, capítulo 24, versículo de número 15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubra os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas, se queixastes, cairão a espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis a cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo que ele fez, assim fareis. O meu apelo nessa noite, ele não vai ser insistente. Eu detesto insistir. Eu vou falar de uma vez, por isso eu vou explicar bem explicado. O meu apelo é para você que entendeu que tem sido rebelde em algum aspecto. O meu apelo é para você que entende que foi comprado, mas que não tem se entregado como servo, que tem um Senhor, que tem um dono sobre a sua vida.
O meu apelo é para você que quer se arrepender nessa noite, que não quer deixar que essa mensagem simplesmente passe direto por você. Você que reconhece que precisa acertar coisas com o Senhor. Não seja orgulhoso de rejeitar um apelo. Seja humilde, como foi Jesus. Acerte a sua vida como servo e entre em obediência nessa noite. O meu convite é para você que entendeu que precisa de ajuste, quer buscar arrependimento no Senhor, quer buscar ajuste e mudança de vida. Você vai sair do seu lugar, vai se juntar comigo aqui à frente e nós vamos orar por você. Igreja, se coloque de pé nesse momento. Restaure o governo de Jesus, o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Sai do seu lugar, vem para cá. Esse é momento de acerto de contas. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Aqui na terra como no céu. Vamos chegando mais pra frente. Toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o seu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o seu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Você que tem condições, se coloca de joelho. Você que não tem condições, pode permanecer como está. Vamos falar com o Senhor, com aquele que é o nosso dono. Pai, nós estamos aqui reconhecendo, de joelhos diante do Senhor, quão distante nós estamos daquilo que Jesus é. Nós queremos ser mais parecidos, queremos ser servos como Jesus foi, capaz de nos humilharmos como Jesus foi capaz, e sermos obedientes até a morte, como Ele foi, como Ele é. Senhor, meu Pai, estamos aqui porque entendemos que em áreas das nossas vidas nós precisamos de submissão ao Senhor. Estamos aqui para nos arrepender. Não somos como aquele povo de dura cerviz que recebiam a palavra e não se quebrantavam. Esperavam o juízo, mas não se quebrantavam. Não queremos que a Tua palavra entre no ouvido e saia pelo outro, mas que ela balance o nosso interior. Que a nossa vida seja tomada pelo Senhor ao ponto da nossa vida ser uma mensagem viva.
da nossa existência ser uma pregação para as outras pessoas, por causa da nossa obediência. Nos use, Pai. Nos use, meu Deus, para amar, para cuidar de pessoas em sofrimento. Nos use, meu Deus. Nos use, meu Pai, para ganhar almas. Nos use, meu Deus, para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chama. Nos use para profetizar. Nos use para pastorear, para evangelizar, para ensinar. Em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja de servos. E que essa mensagem se espalhe, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode retornar ao seu lugar, meu irmão.